Rio de Janeiro pediu apoio da Força Nacional para combater a onda de violência. E está mais do que claro que essa onda de violência do Rio de Janeiro faz parte de um grande confronto que existe entre o crime organizado, das várias facções, ou que tentam tomar o poder, ou que querem permanecer no poder, e que é razoavelmente grande, que coloca em risco a segurança nacional. Hoje o crime organizado coloca definitivamente em risco a segurança nacional, ministro. Olha, eu tenho uma impressão muito pessoal sobre o Rio de Janeiro, né? E eu desenvolvi isso, eu fui presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime da Câmara de Deputados, fui presidente dessa comissão, militei lá por 10 anos, fui relator de vários projetos na área de segurança. Enfim, tenho uma certa estrada, não sou um especialista, mas me dediquei ao tema durante um bom tempo. O grande problema do Rio de Janeiro, Datena, é, de um lado, o crime, que você sabe, e de outro lado, o que eu chamo de Estado capturado, ou seja, o Estado que foi capturado pelo crime. O que é o Estado capturado pelo crime? Vou explicar. Você tem hoje, no Rio de Janeiro, 800 comunidades que estão sob controle do crime organizado do tráfico de drogas. São 242 do Comando Vermelho, são 140 das milícias, são 80 pelos amigos dos amigos, são um número também próximo a esse, pelo terceiro Comando Puro. Esse conjunto de comunidades tem em torno de 800 mil a 1 milhão de habitantes. Então, eles não estão sob a Constituição brasileira. Os direitos e deveres essenciais que a Constituição garante não valem nessas comunidades, porque aí quem manda é o crime organizado. Daí decorre que esse crime organizado, tendo o controle do território, ele tem o controle também dos votos. Ou seja, ele tem capacidade de eleger representantes ou aliados. E aí nós vamos para o coração das trevas. Porque quando o crime elege os seus representantes e os seus representantes vão para dentro do parlamento, seja ele municipal, seja ele estadual ou federal, o que acontece? Ele vai poder indicar, inclusive, seus representantes para dentro do próprio Estado, do próprio governo. E isso é o pior dos mundos, e que infelizmente nós temos hoje no Rio de Janeiro. E isso acontece em outras esferas. É claro que existem excelentes parlamentares e que a grande maioria não está cooptada nem ganha, muito pelo contrário, tá certo? Pelo crime organizado. Mas ele também se infiltra em outras esferas, se infiltra no executivo, como eu disse, se infiltra muitas vezes na própria esfera que cuida da repressão e assim por diante. Então, o Estado do Rio de Janeiro hoje, no meu modo de entender, ele demanda, de fato, uma forte atuação federal, tá certo? Do Ministério Público, da Polícia Federal e da Justiça Federal, para poder romper esses grilhões que hoje amarram o poder público do Rio de Janeiro, infelizmente, com essa situação a que chegou essa maravilhosa cidade e esse estado que eu quero tanto bem. Então, para mim, de fato, hoje o grande problema do Rio de Janeiro é um pedaço do Estado, é um pedaço do poder público que foi capturado pelo crime organizado e daí termos chegado a essa situação que aí está. O presidente Temer se preocupa muitíssimo com o Rio de Janeiro, fez ontem uma reunião comigo, com o ministro da Justiça, Osmar Serraglio, com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Etibói, e também com o secretário nacional de Segurança Pública, que exatamente acabou de assumir, o general Santos Cruz. Nós tivemos uma longa discussão sobre o Rio de Janeiro. Tomou-se essa disposição de se mandar um efetivo que se tinha disponível naquele momento e o presidente pediu a todos nós um plano de fato de cooperação do governo federal com o Estado do Rio de Janeiro. E aí isso será desenvolvido pelos 3 ministérios, que já inclusive estamos trabalhando nisso, e espero em breve a gente ter novidades a respeito do Rio de Janeiro. Lembrando que, infelizmente, no Brasil hoje, as grandes quadrilhas se nacionalizaram, algumas delas estão se transnacionalizando, inclusive começando a disputar a fatia de mercado em termos de produção. Eles já têm, em grande medida, o controle da distribuição de drogas, tá certo? E eles buscam um cartel exatamente do lado de lá em outros países. Daí a importância da cooperação que nós estamos fazendo.
ok? É claro, não adianta você controlar o seu lado se o outro lado permanece descontrolado. Sem dúvida. E outra coisa, esse acordo das Farc com o governo colombiano é um acordo perigoso, porque vai sobrar não só arma, como homens, né, que já estão sendo cooptados, a gente sabe, por facções criminosas brasileiras. E tem mais, né? O Brasil exporta pelo Porto de Santos, exporta não, de uma certa forma exporta, porque de cada 10 cargas, acho que uma é apreendida, 9 passam, acordo com máfia italiana e daí por diante. Então a coisa é muito mais significativa do que a gente imagina. O crime organizado no Brasil hoje é muito maior do que a gente pensa. Mas uma dessas frases sensacionalistas que atribuíam a mim, mesmo porque eu falei, o perigo é que a gente não sabe, isso há 10 anos atrás ou 15 anos atrás, até que ponto o crime organizado, esse que está na cadeia, preso e ainda comandando de dentro da cadeia, está enraizado na política nacional. Hoje a gente sabe que, infelizmente, está muito enraizado e, principalmente, alguns até com o poder do voto, como disse o ministro do Rio de Janeiro, que, aliás, a cidade do Rio de Janeiro tem um outro aspecto dificílimo. São realmente 800 comunidades que primeiro comercializavam aí, grosso modo, assim por dizer, porque o cara vai lá comprar maconha. Enquanto isso, deixa lá que está em cima do morro e tal, e foram perdendo a mão do combate. E lá no Rio, é morro de um lado, cidade no meio e oceano do outro lado. A população ela fica refém desses bandidos que vão tomando conta da sociedade. Da comunidade, 99% é composição de gente de bem, só que essa comunidade está sob as leis de um Estado, agora mais do que nunca dito pelo ministro, independente. Não é o Brasil quem atua ali. Quem atua ali é o Estado do crime organizado. Ministro, foi um prazer enorme falar com o senhor, viu, ministro? Foi muito boa a entrevista, eu gostei pelo menos. Bom, eu espero que os seus ouvintes, que são muitos, dado a sua qualidade de formador de opinião, também tenham gostado. E eu aqui procurei trazer, às vezes extensivamente, mas as informações que nós detemos. Eu quero me colocar à sua disposição para qualquer outra oportunidade de esclarecimento que você julgue oportuno, estar aqui e prestar informações, porque como homem público, como ministro, de fato, você faz o elo com o cidadão. E ele é o nosso cliente, por assim dizer, e é ele que nós temos de opinião pública e temos que prestar sempre, não é? Explicações e informações a respeito daquilo que, em última instância, é ele que mantém, através do seu trabalho, através dos seus impostos.